As bases sobre as quais o eu é imputado incluem os 5 agregados, os skandhas, os 6 elementos, dhatu, e as 6 esferas, os sentidos, ayatana. Então, a partir dessas bases, e a gente vai ver quais são essas bases exatamente em mais detalhe, um eu, um senso de eu, se solidifica, um senso de eu é imputado. Só que essas bases, elas são objetos, elas são fenômenos, elas não são essências. Tanto que depois que a pessoa morre, essas bases elas se desagregam. E o contínuo mental parte para a próxima. Então, essas bases são vazias de existência inerente, elas são vazias de natureza essencial ou de natureza intrínseca. Porque esse senso de eu só surge nessa interdependência das bases, dessas diferentes bases, skandhas, agregados, os elementos ou dhatu, e a ayatana, ou a esfera dos sentidos. Mas se você separar um skandha sozinho, não vai surgir um eu a partir dele. Se você separar um elemento sozinho, também não vai surgir um eu a partir dele. Se você pegar uma ayatana sozinha, também não vai surgir um eu a partir dele. Então, tem que haver essa combinação, tem que haver essa interação. E a gente vai ver que, até que para alguns deles surjam, outros também têm que estar ligados. Então, um dato não vai existir sem o outro. Um elemento não existe sem o outro. Um agregado não existe sem o outro. E uma das esferas também não existe sem as outras. Então, eles são vazios de uma essência individual ou de uma natureza própria. São vazios de Svabhava, uma natureza própria e objetiva que a gente possa localizar e falar, não, está aqui, então, essa essência que produziu tudo. Essa essência que seria uma essência no sentido de um fenômeno, que realmente produziu tudo e que a gente pode localizá-la e que ela é, então, essa natureza própria manifesta no mundo. Lembrando aqui que os 5 agregados são a forma, né, e forma que vale para a forma visível, não só para a forma tátil ou forma mais concreta, qualquer tipo de forma, que é rupa. Depois vem a sensação, vedana, né, já que estamos numa forma, agora podemos ter sensações nessa interação com outras formas. A percepção, samjna, a partir dessa sensação, nós começamos a ter uma percepção, às vezes isso é traduzido também como cognição, e aí a partir daí a gente começa a gerar tendências, formações, porque agora a gente está tendo um conhecimento disso que nós estamos experienciando, dessa sensação que está sendo causada pelo contato, o contato sujeito-objeto. E a partir daí nós geramos tendências, formações. Nós vamos gerar uma série de tendências acerca desses objetos. Se eu vou gerar um apego em relação a ele, se eu vou gerar uma aversão em relação a ele, se eu não vou gerar nem apego nem aversão, se é algo mais neutro. Estamos gerando sementes que vão ficar impressas no nosso contínuo mental. E o que mantém esses agregados funcionando, né, o que é importante para, digamos assim, juntar esses agregados é essa consciência dual. Ao mesmo tempo, esses agregados são que possibilitam que essa consciência dual surja, essa consciência dual também que vai permitir com que esse senso de sujeito-objeto ele se torne mais cristalizado em nós. E isso é Vijnana, é a consciência de, é essa consciência que está justamente intermediada por esses agregados e que forma então essa cisão sujeito-objeto, que forma então, que nos dá essa consciência de que nós somos um ente separado no mundo de outros entes. Então ela vai estar muito ligada com a vidya também, uma vidya mais sutil, mas esse senso de dualidade. E que ela é necessária para que nós estejamos aqui, né, para que a gente consiga fazer sentido da existência, essa consciência de, ela é necessária. O problema é quando ela se torna o centro de tudo. Então esses são os 5 agregados que a gente viu que são essenciais para que surja um senso de eu, mas nessa constituição do corpo humano, a gente também vai ter os 6 constituintes ou elementos. Isso vai valer também para os outros fenômenos. Isso vale para tudo. Lembra que o que vale para o eu vale para os fenômenos também.
Só que é claro que a forma como as coisas se combinam nos fenômenos, em outros reinos da existência, né, como o reino dos deuses, animais, etc., pode haver variações aí na combinação. Mas então nós temos esses 6 constituintes ou elementos, os 6 dato. Eu até prefiro pensar na tradução elemento mesmo do que constituinte, mas a gente também vê essa outra tradução. Então o primeiro deles é a Terra. A Terra se refere à qualidade da solidez e da atração e agregação. E no nosso organismo, isso vai valer para todos os fenômenos, né, na manifestação do cosmos. Então, tudo que tem essa qualidade de solidez, e quando a gente pensar em atração, em agregação, e quanto mais concretas as coisas se tornam, isso está ligado ao elemento terra. No nosso corpo, esse elemento ele vai estar ligado ao cabelo, né, aos pelos corporais, às unhas, aos dentes, aos ossos, à pele, os órgãos e daí por diante. Tudo que tem de mais realmente sólido no nosso corpo. A água se refere à qualidade da liquidez e do movimento. Então vai se referir ao fleuma, ao pus, sangue, suor, sêmen, muco, gordura, lágrimas. Tudo que é líquido e de alguma forma se movimenta no organismo humano, né, aqui eu estou especificando no caso dos seres humanos, vai estar relacionado ao elemento água. O fogo se refere à qualidade do calor e da energia. Então, a digestão vai estar ligada ao fogo, né? Os mecanismos de digestão, né? O prana que cuida da digestão está ligado ao elemento fogo. Os processos corporais que conduzem ao envelhecimento, né? A gente tem que lembrar que todo esse processo do nosso nascimento até a nossa morte é uma queima de combustível. A gente está gastando a nossa energia vital, porque o nosso organismo está trabalhando, né? O nosso organismo, a nossa mente está tudo trabalhando e está tudo queimando energia. E isso está ligado ao elemento fogo. É o combustível que é queimado. Então, esses processos corporais que conduzem ao envelhecimento, o calor corporal e daí por diante. O elemento ar, a qualidade da expansão e de forças repelentes. Né? A gente pensar aqui o ar como algo que expande e que espalha as coisas. Muitas vezes é traduzido como elemento vento também, né? Que ainda dá mais essa ideia de algo que está se expandindo. Então, essa qualidade que está ligada ao movimento da respiração, está ligado ao funcionamento adequado dos pulmões. O pulmão em si, né, por ele ser um órgão, ele está ligado ao elemento terra, mas o seu funcionamento, os seus movimentos que estão ligados à inspiração e à respiração, isso faz parte do elemento ar. E o intestino também, o funcionamento do intestino também depende do elemento ar. Até porque tem um prana aí que corre por esse elemento também. Quer dizer, por essa região do organismo, né? Tanto a digestão quanto a excreção, elas estão ligadas a 2 tipos de prana. Mas também é o elemento akasha. E aqui já não é aquele akasha da doutrina secreta, né? Aqui a gente reduziu bastante para o microcosmos. Lembra que então não é aquele espaço onde se dá a manifestação, aquele espaço que é um sinônimo para mula prakriti, a pré-manifestação, a pré-substância cósmica, ou substância pré-cósmica, melhor dizendo. Esse é a caixa aqui, que também é traduzido como elemento espaço, ele vai se referir aos espaços internos entre as coisas. Então, no nosso organismo, ele vai se referir aos orifícios, aqueles espaços aparentemente vazios, então, e que permitem com que haja coisas lá, né? Porque é um espaço que pode ser ocupado. Então, todos os orifícios, como o ouvido, a boca, o ânus, etc., estão ligados ao elemento espaço, ao akasha. E por fim, a gente também tem a consciência. A consciência de novo, a gente vê então essa repetição, né? Da mesma forma que a gente tem a consciência como nos agregados, a gente vai ter a consciência também como um dos 6 constituintes ou um dos 6 elementos. E a consciência,
ela vai estar ligada à cognição do prazer, da dor, e do nem prazer e nem dor. Então, o que a gente tem que pensar aqui é que o que vai fazer sentido, a gente tem os agregados, então, a partir desses agregados, vai ter esse senso de eu, que vai ser reforçado também por esses 6 constituintes ou elementos, né? Se nós estamos encarnados, nós vamos ter órgãos, etc. Vamos ter um corpo que vai ser formado por esses 6 elementos. E a consciência, ela também é um desses elementos. Ela é um agregado e um elemento porque é por meio dessa interação da nossa mente com o nosso corpo que a gente vai ter essas experiências e vai catalogá-las. Isso me dá prazer, isso me dá dor, isso não me dá nem prazer e nem dor. Isso é algo neutro. E além disso, a gente tem as 6 esferas dos sentidos, porque se nós temos um corpo e nós estamos catalogando as experiências, mediante também os nossos 5 agregados, né, que também servem a esse propósito de permitir que a consciência catalogue as nossas experiências no samsara, sendo a consciência também um desses agregados, nós temos as 6 esferas dos sentidos, que vão ser instrumentos e que também vão ter um papel essencial nesse mecanismo de fortalecer mesmo, de cristalizar essa noção de eu em nós. Né? Na tradução dos textos Madhyamika, vai se usar muito a palavra reificar. A gente reifica as coisas devido às nossas experiências sensórias, no sentido de que, por meio dessas nossas experiências com os agregados, com os constituintes e com as esferas dos sentidos, a gente reificar é algo como coisificar. A gente coisifica, ou melhor dizendo, objetifica as coisas. A gente tem uma ideia, né, do que é o nosso eu. A gente consegue projetar. Se eu pedir para cada um de nós fechar os olhos e pensar no nosso próprio eu, e pensar em quem nós somos, a gente projeta algo sobre isso. Então a gente está reificando, a gente está objetificando uma imagem que parece ser algo fixo, que parece ser algo que tem realmente uma existência mais sólida, mais concreta do que realmente tem, que parece realmente ter uma certa autonomia, uma existência inerente. A gente projeta essa imagem e pensa, eu sou isso. Então, isso é esse mecanismo de reificação, que está ligado a essas bases aqui. E as 6 esferas dos sentidos, elas são essenciais porque também são chamadas, às vezes, de 6 consciências no budismo Yogacara, porque justamente são essas 6 esferas que vão ditar muito das nossas experiências aqui no mundo, das nossas experiências enquanto encarnados, e que vão gerar tendências, né, vão contribuir para que a gente gere tendências em vidas futuras, porque as nossas ações são muito guiadas pelas nossas experiências sensórias. Então, a primeira esfera, né, Ayatana, Sadayatana, porque são 6. Então, esse Sad se refere a 6 em sânscrito. A primeira esfera são os olhos e as formas visíveis, que as esferas vão pegar o órgão dos sentidos e qual é a função em relação a que esse órgão vai funcionar. Então, os olhos apreendem formas visíveis. Rupa. Os ouvidos apreendem o som. O nariz apreende o odor. A língua apreende o paladar. O corpo apreende o toque. E a mente, manas, apreende os objetos da mente, os objetos mentais, né, os nossos pensamentos que estão ligados às nossas experiências sensórias, às experiências com esses outros 5 sentidos aqui. A mente ela vai traduzir essas experiências. E aí ou ela vai se apegar, ou vai ter aversão, ou não vai ter nenhum nem outro. Ou, é claro, também, a gente pode tentar domar essa mente aqui e tentar recolher esses sentidos. Por exemplo, a prática de Pratyahara, na yoga do Patanjali, nas 6 yogas Kalachakra, ela é muito nesse sentido. É uma prática da gente tentar recolher o poder desses órgãos dos sentidos, de modo que a gente já não se identifica tanto assim com esses órgãos. A gente percebe que
nós não somos o que as experiências dos sentidos dizem que nós somos. E aí isso também vai ajudando a mente a se dissociar, vai ajudando a mente a perceber que ela não é nenhum desses órgãos dos sentidos. Vai ajudando a mente, então, a perceber que esse senso de eu que está arraigado mediante essas experiências é uma ilusão, é um engano. Na verdade, esse eu ele é vazio de existência inerente. Então aí a mente começa a ter uma outra perspectiva acerca da existência, uma perspectiva de desapego, uma perspectiva que já não é mais centrada no eu,